Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, só lembrando, a gente está seguindo um roteiro introdutório ao estudo propriamente dito do Sagrado Alcorão. Então, a gente está vendo os aspectos que comprovam que Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, foi um profeta de Deus. Então, todas as provas, seja do conteúdo da mensagem, sejam dos milagres que aconteceram, e aí eu abordei especificamente os milagres presentes no Sagrado Alcorão, porque entendemos que o Sagrado Alcorão é o maior milagre, dentre todos os milagres que Deus Altíssimo concedeu ao profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, o Sagrado Alcorão é o maior deles. E difere de todos os milagres feitos pelos profetas anteriores pela sua condição de perpetuidade e de permanência. Todos os outros profetas praticaram, com a permissão de Deus, milagres como sinais para a sua geração, para aqueles que presenciaram aqueles milagres. Por exemplo, o profeta Musa, Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, ao fazer o cajado se transformar em serpente, abrir o mar vermelho, bater na rocha para que ela saísse água, entre outros, apenas o povo de Israel que estava ali presente e os outros, as outras pessoas que estavam ali presentes puderam ver aquele milagre e tomar aquele milagre como um sinal de que se tratava de um profeta de Deus. Da mesma forma, Isa, ou Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ele curou enfermos, fez ressuscitar mortos com a permissão de Deus, mas todos esses milagres, eles serviram para aquelas pessoas que presenciaram esses milagres. Ao passo que o principal milagre entregue a Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, é o Sagrado Alcorão, uma mensagem para toda a posteridade. E essa é a grande diferença, porque os outros profetas receberam mensagens que tinham um aspecto permanente, que era o aspecto do monoteísmo, a conduta moral. Essa mensagem é a mesma desde Adão, que a paz de Deus esteja com ele, mas algumas questões legais, normativas e até mesmo da prática da adoração, essas questões estavam limitadas àquele povo e àquela época. Então, por isso que os sinais foram apenas para aquelas pessoas para as quais aquela mensagem se dirigia. Enquanto Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, recebeu uma mensagem que ia ser perpétua para toda a humanidade até o fim dos tempos. Então, ele precisava receber um milagre que pudesse servir para todas as pessoas, mesmo depois da geração dele, mesmo depois que ele morresse. As outras pessoas que tivessem acesso a essa mensagem deveriam presenciar o milagre entregue para ele, aquele sinal de que aquela mensagem realmente provinha de Deus e que era para toda a humanidade para ser seguida. Então, dentre os milagres transitórios que Deus Altíssimo permitiu que ele fizesse, tem esse milagre que é o permanente, que é o Sagrado Alcorão, e é sobre esse assunto que a gente tem conversado de forma bastante exaustiva, não exaustiva, mas com bastante ênfase nesses vídeos, nesses encontros que a gente tem feito. Então, eu havia destacado um aspecto que, para a gente saber se uma mensagem provinha de Deus, a gente teria que analisar a mensagem, o conteúdo dela, os sinais, E aí tem um outro aspecto muito importante que a gente precisa analisar,
para que o profeta, a pessoa que está emitindo uma mensagem de Deus, a gente possa dar crédito para ela, né? A gente possa dar validade a essa mensagem. Além dos milagres, tem também o perfil da pessoa que está apresentando a mensagem. Porque não é razoável a gente entender que Deus Altíssimo vai escolher uma pessoa com a conduta moral totalmente desregrada, que tenha uma vida totalmente no erro, na transgressão, nos excessos, para entregar sua mensagem. A gente vê que as empresas, por exemplo, elas escolhem os seus representantes comerciais de acordo com um critério bastante rigoroso. Quanto maior a empresa, quanto maior o nome a zelar que aquela empresa tem, maior é o rigor que ela vai empregar ali na escolha do seu representante comercial, por exemplo. Os estados soberanos também, o Brasil, os Estados Unidos e a Arábia Saudita, todos os estados eles têm os seus embaixadores, têm os seus representantes. Então se escolhe de forma bastante criteriosa um representante que possa realmente refletir o máximo possível aquela imagem que aquele estado, né, quer passar. Então não é razoável a gente pensar que Deus Altíssimo vai escolher uma pessoa cujo comportamento moral, cujas atitudes, mesmo prévias à profecia, possam ser ruins. Então é razoável a gente entender que Deus Altíssimo vai escolher uma pessoa que demonstre retidão moral, um caráter elevado, puro, seja uma pessoa digna de ser tomada, por exemplo, para os seus conterrâneos, para ser o seu profeta. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, inshallah, se Deus quiser. Qual era a conduta moral de Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele? Já está aqui online Sheikh Ahmedo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wa ba'd. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala que merece ser agradecido pela sua criação e rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala todo o mal que as nossas almas carregam. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente as suas paz e seus bênçãos sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim também como outros mensageiros que foram enviados antes dele, como Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam e Muhammad khatamun nabiyina, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com todos eles. Então, como tinha sido anunciado antes, inshallah, vamos abordar um pouco sobre o caráter que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha, como antes de ser enviado por Allah subhanahu wa ta'ala, e assim também durante a mensagem de pregação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia essa pregação. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم. Na verdade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era das melhores criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, se não a melhor criatura de Allah subhanahu wa ta'ala que passou pela terra. A prova disto, temos uma narração de Anas radiyallahu anhu, dos jovens sahabas, ou crianças que conheceram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam muito cedo. Ou seja, quer dizer, quando eram crianças, essas pessoas que conheceram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entre aquelas que mais conhecem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está entre eles o Anas. Para quem não conhece o Anas, ele é Ansari, ou seja, é de Medina. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
emigrou para Medina. Muitos residentes de Medina levaram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam presentes, cada um o que tinha, cada um ofereceu alguma coisa, presente para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque podemos dizer, o profeta e os sahabas eram refugiados, então precisavam de apoio, não só apoio financeiro ou material, mas sim o apoio também moral, e todo tipo de apoio que um refugiado precisa. Portanto, o profeta Muhammad, quando chegou a Medina, todo mundo levava presentes para ele. A mãe do Anas, radiyallahu anha wa anhu, esta mulher não tinha nada para dar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como presente. O que ela fez? Ela foi muito inteligente. Ela levou a Anas para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ela chegou perante o profeta Muhammad, ela disse: "Ó mensageiro de Allah, vi que muita gente estão a trazer presentes para ti, mas eu não tenho nada de trazer para ti a não ser esta criança. Eu trago esta criança a ti, que todas as suas necessidades que ela possa fazer, então ela está à sua disposição. Se tiver algum assunto lá fora para ser resolvido, ter assunto com Abu Bakr Siddiq, quer fazer a mensagem chegar, ela está pronto. Tudo aquilo que você quiser, de alguma coisa que este menino pode ajudar, portanto, ele está disposto para isso." Então, o Anas, assim, ele foi deixado com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos cuidados do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad educou ele da melhor forma possível. Uma das passagens onde Anas disse: "O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca me perguntou por que eu fiz isto e aquilo. Não fiz nada. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me perguntou por que eu fiz isto ou aquilo. E nunca deixei também nada que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me perguntasse por que eu deixei aquilo." Ou seja, aquilo que eu fazia ou que deixava de fazer, o profeta Muhammad não me criticava. Ele disse: "Uma vez o profeta Muhammad enviou-me em um assunto dele." Então, quando o profeta Muhammad enviou este jovem, que é Anas, como um menino, é normal, então ele foi ter encontro com os colegas dele a brincar. Talvez ele esqueceu que tinha sido enviado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, começou a brincar com os seus colegas. Então, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio até ele, o profeta Muhammad garou ele aqui, no nuca, né? Então, Anas, quando viu que era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta perguntou para ele: "Então, Anas, fizeste o que mandei te fazer?" Ele disse: "O profeta, já vou para lá." Portanto, este Anas, ele está na área desse hadith. Ele disse: "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanu an-nasi khuluqa." O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era a melhor pessoa. Era a pessoa que possuía melhor caráter. Este hadith foi narrado pelo Sheikhani, que é Imam Bukhari e Imam Muslim, está também no livro de Sunan Abu Dawud wa Tirmizi. وعن سفية بنت يحيى رضي الله عنها قالت: "ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم." Sofia, essa sahabia aqui, dizendo: "Eu nunca vi nenhuma pessoa e ninguém que tinha qualidades e caráteres igual ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam." قالت عائشة قالت عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Quando a nossa mãe Aisha radiyallahu anha foi perguntada sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre os comportamentos dele, o que a nossa mãe Aisha radiyallahu anha respondeu? Ela disse: "Kana khuluquhu al-Qur'an."
o comportamento dele era o Alcorão, ou seja, ele aplicava as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele era obediente a Allah subhanahu wa ta'ala. Era ensinador dos companheiros dele mesmo, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Essas são algumas palavras dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que falaram sobre ele. Agora, sabemos o profeta Muhammad antes de ser mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem era este? Quem era ele? Até propriamente os Quraishitas, o tribo de Quraish, ou os árabes que viviam juntamente com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes de ele ser enviado, eles depositavam as riquezas deles junto ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essas riquezas que eles juntavam, ele nem tocava alguma coisa, nem mexia alguma coisa para depois se repor. Não é para ter, exemplo, no nosso tempo, quando você entrega a alguém o dinheiro, deposita algo na mão dessa pessoa, o que acontece? Aquelas confiantes mexem, mas depois repõem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não fazia, mas sim guardava aquilo que tinha entregado. Até os Quraishitas, os Kafiris que não eram muçulmanos, deram ele nome de Al-Amin. Al-Amin significa o confiante, o seguro, aquele que nunca engana. Al-Amin, Muhammad al-Sadiq. Chamaram dele Muhammad al-Sadiq ou Muhammad al-Amin. Muhammad al-Sadiq, aquele verdadeiro. Muhammad, o verdadeiro, aquele que não mente. Só fala a verdade. Al-Amin, confiante também. Se você entregar algo a ele, ele nunca vai te decepcionar. Se perguntar algo a ele, se ele sabe, te responde exatamente o que é a realidade, aquilo que é a verdade. Esses Quraishitas uma vez estiveram a discutir sobre a recolocação da pedra na Kaaba. Porque com o tempo, de vez em quando, a Kaaba, ou seja, a casa sagrada, que está em Meca, é reconstruída. Portanto, os Quraishitas fizeram uma reunião, chegaram a um acordo que queriam reconstruir a casa. Que cada tribo contribuísse com dinheiro lícito, não dinheiro roubado ou dinheiro com juros. Sem isso, dinheiro lícito que obtiveram dos seus suores, dos seus esforços pessoais. Então todos juntaram o dinheiro, construíram a casa. Até faltou a parte da colocação da pedra. Então cada tribo queria que fosse ele ou ela que colocasse a pedra, para ter aquele nome, para todo mundo dizer que foi o tribo de o tal tribo que colocou a pedra. Então discutiram tanto até que quase, como se diz, até que quase caíram quase que iam combater-se, iam lutar entre eles por causa. Sim. Pode continuar, Sheikh. Ok. Quase iam lutar por causa daquela pedra. Portanto, eles viram que não vão poder chegar não vão poder ter acordo ou chegar em um acordo para que uma tribo colocasse a pedra. Disseram então, vamos esperar. O primeiro a chegar aqui vai colocar a pedra. O que ele decidir, vamos fazer aquilo. Se ele decidir é o Quraish, então o Quraish quem vai colocar. Se ele decidir é um outro tribo, que não seja este ou que não seja esta, então é aquela tribo que deve colocar a pedra. Aquilo que ele decidir, nós vamos concordar com isso. Com o destino, Allah subhanahu wa ta'ala destinou que fosse este homem a chegar, era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou,
quando eles viram o profeta Muhammad a vir, disseram logo, Masha Allah, aquele Al-Amin, Muhammad Al-Amin, aquele nosso confiável, é ele mesmo que está a vir. Portanto, eles relataram ao profeta Muhammad aquilo que aconteceu entre eles. Nós queremos colocar essa pedra, mas não chegamos a um acordo que tribo deve colocar a pedra. Então, Muhammad sallallahu pediu para que trouxessem um lençol, podemos dizer um pano ou um lençol, e trouxeram aquele lençol. Quando o profeta Muhammad sallallahu disse, então, cada tribo vai agarrar uma parte do lençol. Então, ele colocava a pedra sobre o lençol. E assim, depois, para levar a pedra até o local onde deve ser colocada, para ser colocado aí. Quer dizer, um simples gesto, um gesto bem simples, o profeta Muhammad sallallahu conseguiu evitar uma guerra sanguenta, uma guerra que poderia causar muitos mortos ou muitas perdas de almas, com um gesto muito simples. Isso nos mostra a grande inteligência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele tinha. Também o rapidez em pensar como resolver um problema sem que tivesse causado desagrado ou sem. Só para ficar claro, ele arrumou uma forma de todos levarem a pedra ao mesmo tempo, né? Colocou a pedra em cima do lençol, cada representante da tribo segurou num lado do lençol, levantaram, né, a pedra por intermédio do lençol e todos levaram, e assim o mérito de colocar a pedra foi de todos ao mesmo tempo. Todos. Exatamente isso. Mashallah. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aí, como ele conseguiu resolver esse problema que cada tribo queria que fosse dele ou dela. Portanto, colocando a pedra sobre um lençol, representante de cada tribo pegasse o lençol e fosse colocado a pedra onde devia ser colocada, aí o problema acabou. Todas as tribos contribuíram para que a pedra fosse colocada onde devia ser colocada, que não fosse uma só tribo. Portanto, isso aqui que eu estava dizendo mostra a nível de inteligência que ele tinha, rapidez em pensar como resolver um problema e simplicidade também que ele tinha. E assim também confiança que propriamente os árabes, os quraishitas, tinham em profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso é algo que aconteceu antes de ele ser mensageiro, antes de ele ser enviado por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala não escolhe qualquer pessoa para ser mensageiro, não escolhe qualquer pessoa para ser profeta dele, mas sim tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa íntegra para ser enviado como mensageiro de Deus ou profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه الكلمات العظيمة من عائشة رضي الله عنها ترشدنا إلى أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام هي اتباع القرآن، وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواهي، وهي التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن العظيم وأثنى على أهلها والبعد عن كل خلق ذمه القرآن. Portanto, para comentar sobre aquilo que a nossa mãe Aisha radiyallahu anha falou sobre o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era o Alcorão a andar na terra. Isso demonstra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seguia as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficava longe das proibições de Allah subhanahu wa ta'ala que estão no Alcorão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam procurava seguir as orientações que não eram ordens obrigatórias ou proibições para aperfeiçoar a sua caráter. Assim também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seguia todas as orientações dadas pelo Alcorão Karim e os comportamentos que eram realçados pelo Alcorão Karim.
quando nos dizemos comportamentos realçados pelo Al-Quran Al-Karim, estamos a dizer comportamentos realçados pelo Allah Subhanahu wa Ta'ala, comportamentos ordenados pelo Allah Subhanahu wa Ta'ala, comportamentos estabelecidos pelo Allah Subhanahu wa Ta'ala. E aí, algumas pessoas, como acontece aqui, questionam sobre a questão do profeta Muhammad ter algumas coisas que ele favorece no Al-Quran Al-Karim. No Islã, por isso, é considerado o Islã como ad-dinu shamil, al-yusru dinun shamilun wa dinu yusri, wa dinu yusrin. É uma religião que engloba todos e a todas. 2, é uma religião de facilidade. Primeiramente, o Islã diferenciou entre criança e o adulto, entre mulher e homem, entre o velho e jovem, entre um viajante e quem está fixo na sua terra propriamente, entre o doente e aquele que está bem de saúde, entre uma pessoa de cargo mais alto e a pessoa de cargo mais baixo. Que tipo de diferença? Só vou dar um exemplo aqui. Uma vez, Yahya, este sábio é Andalusi. Em árabe, quando nós dizemos Andalusi, é Andalucia, quer dizer, Espanha. Quando os muçulmanos ainda viviam lá, quando tinham, antigamente, podemos dizer, era um reinado islâmico, onde era a maior parte da população era muçulmana, mas depois da reconquista europeia a este país, mataram todos os muçulmanos e judeus, todas as religiões que existiam lá, mataram eles. Os outros foram expulsos, os outros fugiram. Este Yahya, uma vez o rei, durante o mês de Ramadã, teve relações de intimidade com a sua esposa. Sabemos a regra no Ramadã, durante o dia, a pessoa não deve ter relações de intimidade com a sua esposa ou seu esposo. Mas, infelizmente, este homem caiu neste pecado durante o dia do mês de Ramadã. Então, ele chamou os sábios que estes juntassem para lhe dar-lhe uma resposta o que ele devia fazer. Portanto, o Yahya, rahimahullah, ele é um aluno de Imam Malik, rahimahullah. Ele era, como podemos dizer, o mufti na altura. Ele fez uma fatwa, porque o Mazhab Malik, eles têm visão, quando alguém faz este pecado durante o mês de Ramadã, sobretudo durante o dia, não à noite, durante o dia, deve pagar alguma coisa. O que o Mazhab Malik acha, a pessoa pelo menos deve alimentar primeiro, depois jejuar 60 dias, depois libertar um escravo, comprar um escravo, uma pessoa que está a ser escravizada, comprar ela e libertá-la. O que esse sheikh fez para ele? O sheikh disse para ele: olha, o senhor, você tem que jejuar 60 dias. Este rei perguntou para ele: será que a única forma de recompensar aquele dia que eu perdi só por ter relações de conjuguês com a minha esposa? Ele disse: sim, é a única solução. Os outros sábios sabiam que havia outras soluções que não seja esta aqui. Mas ninguém perguntou. Quando saíram, disseram para ele: imam, por que você está complicando para este rei? Devia dizer a ele só alimentar 60 necessitados. Isto bastava para ele. O Yahya disse: não, este é um rei. Ele tem riquezas, tem bens para alimentar, mesmo que se fosse mil pessoas, ele tem poder econômico para fazê-lo. Ele não tem dificuldades de fazer isso. Então, se nós abrirmos essa porta de alimentar 60 pessoas, amanhã ele vai cair de novo na mesma situação. Vai ter relações com a sua esposa, porque sabe que a multa que deve pagar é tão fácil para ele. Então,
veja aqui, esse homem, então pagou 60 dias por causa daquele único dia que ele deixou de jejuar, ou seja, que ele quebrou o jejum dele, através daquilo que ele fez. Então aqui é diferente da outra pessoa. Quer dizer, o Mazhab Malik, se fosse uma pessoa pobre, diria para ele, não, se você tiver condições de alimentar 60 pessoas, então faça isso, é mais fácil para ti. Em vez de jejuar, como se diz, em vez de jejuar 60 dias. Então, jejuar 60 dias não é fácil para uma pessoa que tem meios econômicos, porque vai ficar 60 dias a jejuar. E assim também, o Islã especificou para quem está de viagem, se nós rezamos 4 genuflexões, se nós estivermos de viagem, o Islã nos deu facilidade, ou seja, Allah nos deu a facilidade de fazer somente 2 nas 3 orações, que é a oração do meio-dia, a oração para nós aqui é 5 horas, para vocês acho que é 15 horas, né? E a oração de 8 horas aqui, também acho que para vocês também é 8 horas, ou seja, a oração da noite. Aquelas orações que têm 4 genuflexões, você vai rezar somente 2 e deixar outras 2. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por isso tem algumas regras específicas para ele. Tem algumas regras específicas para os homens. Tem algumas regras específicas para as mulheres. Como no caso de menstruação, quando a mulher não está de menstruação, não consegue realizar as suas orações e não é obrigado a repô-las, ou não deve recompensar essas orações que ela perdeu durante esse período. Mas tem essas especificações, o Islã tem, e aí tem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem certas regras específicas para ele. Algumas são mais duras para ele, algumas têm mais facilidade. Exemplo, entre regras específicas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele é proibido de pegar o zakat. Se você tirar zakat, tem que dar a outra pessoa, não o profeta Muhammad, nem familiares dele. O zakat é para outras pessoas, não para o profeta Muhammad, aquilo que eu acho que é chamado de dízimo, né, no cristianismo. Se estou errado, o irmão André, só me corrigir. É parecido, mesmo não ser a mesma coisa, mas é parecido. Sim. Ok. Não. Então o profeta Muhammad sallam, ele era proibido de ter, de tomar essas, de alimentar de zakat. Se você desse ele o zakat, ele daria para outras pessoas alimentarem, não a ele. Portanto, uma das passagens que mostra o grande comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, havia uma criança que gostava tanto de brincar com usfur. Usfur significa ave, né? Ou pumba. Nós chamamos aqui de pumba. Então, essa criança tinha essa ave que sempre brincava com ele. O profeta Muhammad, quando via essa criança, sempre via com ela este ave, ou aquela pumba. Um dia o profeta Muhammad viu essa criança sem aquela ave. Então o profeta disse para ele, então, ainda o usfur, onde está a tua ave? A criança respondeu que ela tinha falecido. Veja só, o profeta Muhammad saiu da sua casa até a casa da criança, onde a criança mora, a casa dos pais da criança, só para perguntar à criança sobre o falecimento da sua pumba. Ele foi até a casa dos pais da criança, foi a perguntar, consolar a criança pela perda que ela teve, que é a perda de um animal para nós que não é nada, não conta nada. A mesma coisa o profeta Muhammad sallallahu uma vez, um homem ou uma mulher veio oferecer a ele um ovo. O ovo era ovo de pumba. Não sei se vocês chamam também de pumba. Esses aves domésticos. Okay? Então ele veio, assim, ele foi oferecido a este ovo que era fervido, ou seja, era cozinhado. O profeta Muhammad sallam, quando começou a comer aquele, já tinha sido cozinhado
há mais de 24 horas, já o sabor tinha alterado. Normalmente, quando ele era oferecido algo, ele compartilhava com todos. Oferecia a todos para tomarem. Mas nesse caso, o profeta Muhammad, ele alimentou sozinho, ele só. Não ofereceu a ninguém. Depois de saírem desse sentado, um dos companheiros perguntou para ele: "Ô profeta Muhammad, você normalmente, quando é oferecido algo, compartilha com todos, oferece a todos. Mas o caso dos ovos, você comeu sozinho, por quê?" O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo que os ovos já tinham alterado, ou seja, já estavam azedados, não eram saborosos, porque tinham sido preparados há mais de 24 horas antes. Então, como quando você prepara uma comida, não está bem conservada, então se ficar mais de 24 horas, ou menos de 12 horas de tempo, o sabor altera. Isso não faz mal à saúde, mas o sabor, por não fazer mal à saúde, mas o sabor altera. Então o profeta Muhammad disse: "Eu não ofereci-vos por causa disso, porque se eu tivesse oferecido um de vocês, também a pessoa ia reclamar, ia dizer: isso não está muito bem. Portanto, essa pessoa me ofereceu isso por respeito, me deu isso como um presente. Não queria decepcioná-lo." Veja só o comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, totalmente diferente de nós. Nós hoje, se alguém nos oferecer algo, ou se a mulher preparar a comida não estiver bem, logo a pessoa reclama, fala isso e aquilo. Isso de facto não deve ser o comportamento de um muçulmano ou de uma muçulmana. Devemos saber lidar muitíssimo bem com as pessoas, saber tratar muitíssimo bem as pessoas, sobretudo observando os contextos. Veja, se a pessoa pobre não tem nada, fez um grande esforço para conseguir ovos e depois oferece ao profeta Muhammad, imagine, à frente de todos, dizer: "Não, esses ovos não servem, esses ovos não estão bem." Mas ele não fez, não ofereceu a outra pessoa para que essa pessoa fizesse. Ficou somente com aquilo. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ومعنى أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمور أجرا النفقة على الأهل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. رواه أحمد. A nossa mãe, Aisha radiyallahu anha, ela relata este grande comportamento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha com os seus familiares. Se nós estivéssemos aqui durante 24 horas só a falar do caráter do profeta Muhammad, talvez não íamos terminar. Também não íamos terminar. Vamos terminar com essa passagem que a nossa mãe, Aisha radiyallahu anha, relata o seguinte. Disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yakhitu thawbahu. O profeta Muhammad cocia as suas roupas, ou seja, quando as roupas tivessem alguma mancha ou alguma racha, ele mesmo que ia consertar aquilo. Ele consertava as próprias roupas dele. Wa kana yakhsifu na'lahu. Se os calçados dele tivessem alguma coisa para repor, ele mesmo tomava iniciativa de fazer. Ou seja, não deixava os trabalhos de casa todo com as esposas. Apesar de ele tinha muitas esposas, mas ele fazia os trabalhos que as esposas faziam. Se for necessário para varrer, varia. Se for para consertar as suas roupas, consertava. Se for para consertar os seus calçados, consertava. Apesar de tinham criados, tinham servas, tinha esposas, tinha crianças em casa, mas isso não fazia ele sentar, dizer que tenho trabalhadores, tenho crianças aqui, já são crescidas,
que estão aqui ao meu serviço. Não. Ou tenho servos que estão ao meu serviço. Não. Ou tenho servas que estão ao meu serviço. Não. Ele tinha esses servos, a maior parte deles, ele sustentava eles. Alimentava esses. Veja só o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com um dos kafirs, para terminar com esta passagem, um dos kafirs que é Umair. Este Umair era inimigo número 1 do Islã. Não gostava do Islã, não gostava dos muçulmanos, odiava o Islã e os muçulmanos. Matava, maltratava, insultava, fazia tudo o que estava no alcance dele para fazer mal, contra os muçulmanos e contra o Islã. Uma patrulha dos sahabas, pessoas que saíam à noite para ver se não tem bandidos ou se o inimigo não está preparado para nos atacar, para atacar os muçulmanos. Essa patrulha encontrou com este homem quando ele estava a sair da terra dele para ir fazer a peregrinação, quando estavam fazendo a patrulha. Então, eles não conheciam o homem, o profeta Muhammad conhecia ele. Trouxeram ele à noite e deixaram na mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até amanhecer. Deixaram ele aí almejado, né? Assim que amanhecer, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu este homem. Então ele perguntou: então vocês sabem quem é este? Os sahabas responderam que não conhecemos este homem. Ontem, quando saímos da patrulha, encontramos com ele, estava indo para a peregrinação. Não sabemos se é um inimigo, se estava indo para preparar algum exército contra nós, não sabemos. Então ele disse: este é o Umair, aquele inimigo número 1 do Islã. Este homem ficou ali, o profeta Muhammad veio até ele, disse para o profeta Muhammad disse para ele: ô Umair, o que você tem contigo? O profeta Umair respondeu para ele, ele disse: ô profeta, ô Muhammad, eu sou um homem criminoso. Se me matar, mereço ser morto. Se me deixar livre, também sou homem que reconhece o valor que a pessoa me deu. Se você me deixar ir de volta, eu reconheço que eu nunca mais irei fazer coisas mais contra você ou contra a sua religião. Duas coisas. Se me matar, mereço ser morto, porque já matei muitas pessoas da sua religião, dos seus seguidores. Se me deixar, não serei ingrato, serei grato contigo. Mas também se quer dinheiro para libertação, para resgate, isso tenho. Eu sou rei. Eu sou chefe da minha tribo. O profeta deixou ele foi embora. Depois ordenou os sahabas que preparassem leite, alimentação para darem a ele. Primeiro dia, segundo dia foi a mesma coisa. Terceiro dia, mesma coisa. Ele disse: olha, profeta Muhammad, eu não quero ser muçulmano, não. Eu não vou ser muçulmano. Mas se quer que eu pague a resgate, eu pago. Se quer me matar, eu não vou dizer que não, você foi injusto, isso e aquilo. Eu mereço ser morto, porque já matei muitas pessoas, só por serem seguidores do Islã. Se me deixar também ir livremente, eu serei grato contigo. Depois desses 3 dias, o profeta Muhammad disse para os sahabas: deixem ele ir embora. O homem foi libertado. Quando saiu, agora que estava livre, decidiu abraçar o Islã livremente, sem que fosse obrigado. Veja só o Islã. O profeta Muhammad com um grande inimigo dele, do Islã e do Allah, à frente dele, almejado, nos pilares da mesquita, ainda dialogando com ele como se fosse um irmão, falando com ele como se fosse um amigo íntimo, mas era um inimigo que matou muitas pessoas que eram muçulmanos, só por serem muçulmanos.
Então, quando ele saiu, voltou de novo, disse ao profeta Muhammad: eu declaro a minha fé, que você é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, que não há nenhuma divindade que merece ser adorado a não ser Allah, e que você é o servo de Allah e seu mensageiro. Então ele reverteu-se ao Islã e foi muçulmano, foi um dos sahabas, pessoas que contribuíram muito para o Islã. Então, fechamos com esta passagem de Umayr, entre Umayr e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muito obrigado. E é muito importante a gente destacar cada vez mais essas verdades, esses registros feitos, né, e cuidadosamente conservados, porque, especialmente aqui no Brasil, as pessoas, inclusive principalmente na grande mídia, de forma geral, falam dos muçulmanos, em especial de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como se fossem assim, animais selvagens, totalmente desprovidos de qualquer tipo de educação, de amor, de compaixão ou de algum princípio moral, né? E essas pessoas, né, falam, se não por profunda ignorância, né, falam com malícia e com má intenção, né, porque não sabem ou querem esconder a biografia do profeta, cuidadosamente registrada por inúmeras pessoas, né, sejam os companheiros, as pessoas que estavam perto dele, sejam as pessoas, os viajantes que iam até ele para registrar algumas coisas, para fazer perguntas, seja das esposas, né? Então, ele foi cercado de pessoas por grande parte da sua vida que tiveram essa preocupação de registrar todos os seus atos. E são esses atos que compõem a religião do Islã. Esses atos, juntamente com o que está escrito no Sagrado Alcorão. Sagrado Alcorão, Acho que por hoje já... Então, por hoje é tudo, inshallah. Agradeço a todos que participaram, o irmão André também que disponibilizou aqui, que me receberam muitíssimo bem aqui na comunidade. Eu também já, alhamdulillah, agradeço muito a vocês, as irmãs que participaram, e peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenha unidos, firmes, solidários, companheiros neste mundo e no outro mundo, inshallah. Inshallah. Barakallahu fikum. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.